Meu povo, minha pova, bem-vindos, bem-vindo, bem-vindos todos. Espero aí que a gente possa trocar aí um monte de reflexões, de ideias e que vocês possam participar também, tá bom? É importante também a participação de vocês. Exatamente, a gente está aqui de coração aberto, afinal de contas, somos todos cuidadores, né? Então, que essa noite seja maravilhosa, que a gente possa trocar, que a gente possa refletir, que esse é o intuito do nosso encontro aqui hoje. Acho que o Eduardo pode botar o slide, né? Ótimo. Bom, então, para esse mês, a gente pensou num tema que, afinal de contas, é o nosso mês, né? O Dia do Uhum. Psicólogo. E a gente pensou em abordar um assunto que muitas vezes a gente esquece. A gente esquece da gente, né, como cuidadores, e a importância do nosso autocuidado na nossa carreira. Então, a gente conversando, a gente chegou a esse título que é Cuidando de Quem Cuida. E quando a gente pensou em falar nesse tema, pelo menos assim, eu e Cris, a gente começou a levantar um monte de questionamentos. Quanto tempo eu uso do meu dia para fazer algo para mim? E aí vocês já vão dando aí um aperitivo para vocês irem refletindo, pensando. Quanto tempo eu fico imerso em tarefas, adiando projetos pessoais, o lazer, uma saída com os amigos, e quem nunca, né? Até adiar o curso que sempre sonhou fazer. E nisso tudo a gente vai falar dos filhos, da casa, do casamento, do namoro. E aí eu podia estar listando aqui um monte de coisas que a gente vai esquecendo ao longo dessa caminhada do cuidar. E por aí vai. Acho que o mais importante é que a gente, nesse momentinho que a gente vai ter aqui, é a gente ficar atento aos sinais, principalmente que o nosso corpo ele mostra para a gente. Muitas vezes, esses sinais vão passando despercebidos. Ou até não tão despercebidos assim, mas talvez a gente não dê tanta importância por estar imerso em tanta coisa. E sempre deixando para depois, porque as demandas são grandes. E essa é uma das grandes realidades, eu acho, não só da nossa carreira como psicólogo, mas como um todo quando a gente se coloca nesse lugar de cuidado, do cuidador. Trabalhar com o mundo relacional, aí voltando para a nossa carreira, assim, é algo muito complicado e complexo, porque o mundo relacional do outro exige um olhar de muita empatia. E o cuidado, né, de ter uma escuta ativa, um olhar empático, uma generosidade, porque a gente vai precisar entrar nesse mundo do outro com muita delicadeza, porque a gente está entrando num terreno que é o campo relacional daquela pessoa que fica ali à nossa frente. Então, é por isso que a gente hoje vai até bater um pouquinho mais na nossa tecla desse autoconhecimento, que é fundamental para que a gente possa, primeiro, dar um suporte para a nossa carreira e ser suporte para nós mesmos. Eduardo, pode trocar, por favor. E pensando nisso tudo, eu queria que vocês agora tirassem um tempinho. Eu vou deixar vocês um tempinho nessa tela e convidar vocês para refletir um pouquinho de como vocês aí têm se cuidado. Preste atenção em cada palavrinha que vai aparecendo nesse slide. E eu vou deixar aí um pouquinho para que vocês possam olhar para cada uma delas.
acho que já todo mundo deu um tempinho aí para visualizar, para dar um pouquinho de tempo de vocês irem refletindo, elaborando. E eu vou trazer a primeira palavra, eu vou trazer a palavra terapia. E queria que vocês pensassem, acho que muitos, acredito que aqui, vou torcer que todos estejam no seu processo terapêutico, mas para quem ainda não está e está ativamente atuante na clínica, eu convido a repensar. Quando a gente fala em terapia, você faz ou vai adiando? E você adia por quê? Porque sempre está sem tempo para você? E isso é uma pausa para a gente poder refletir, porque esse é o nosso momento. E isso vai fazer a diferença quando a gente está na frente daquela pessoa que ali procura os nossos cuidados. Vamos pensar um pouquinho também no lazer. Como é que cada um aqui que chega aqui hoje, nessa noite, está investindo o seu tempo naquilo que gosta? E quando a gente vai falar de lazer, a gente vai falar na leitura de um livro, em ir à praia, até de visitar um amigo. Sabe aquele papo descontraído que às vezes a gente acaba olhando e falando assim, nossa, quanto tempo eu não encontro aquela pessoa? E ainda eu vou até para o mais simples de tudo, que é tão simples e que muitas vezes a gente não consegue fazer, que é andar por aí, sem compromisso, sem hora, sem tempo. O tempo naquele momento é nosso. E quanto de vocês, né, que estão aqui hoje comigo e com a Cris, não fazem isso? E o porquê? E a gente vai falar também da nossa autoimagem. Você está satisfeito com aquilo que você vê? Ou você está sempre adiando algo por estar sempre muito cansado? E a desculpa é sempre a mesma, gente. Eu não sei se para vocês, né? E depois a gente vai ter um tempinho até para trocar. Mas é assim, amanhã eu vejo isso. Ah, hoje não dá mais. Ah, a semana está acabando e na segunda-feira eu vou resolver isso tudo. Só que Já essa esperei até agora, e espero mais um eu pouquinho. espero mais um pouquinho. E a gente vai levando e as demandas vão entrando e a gente vai ficando cada vez mais. E eu vou sempre me incluir, porque também, afinal de contas, eu sou também uma cuidadora. Então, como é que é isso para a gente? Como é que é adiar e ficar numa insatisfação até com a nossa própria autoimagem? As demandas pessoais. Como é que está o compromisso, o marcar uma consulta, um dentista, uma fisioterapia, um curso, um esporte? Será que dá tempo para isso tudo? Ou será que tem condições de você olhar e falar assim, eu não encaixo nada, não sobra tempo para mais nada? Se eu for falar, então, um pouquinho mais e pegar amigos, quem nunca pensou assim, né? Tem aquela vontade no meio da semana, quando a gente está cheio de demanda, ai, tomara que chegue a sexta, que eu vá encontrar aquela pessoa, que eu vá poder chegar, sei lá, aí num show, numa festa. Aí chega a tão sonhada sexta-feira. Alguns aqui podem até trabalhar no sábado, então a gente não sabe como é que é a demanda de cada um. Mas aí chega aquele dia que fala assim, ah, hoje eu vou encontrar amigos. Quantas vezes a gente já não teve vontade de desmarcar algo ou pensou, meu Deus, por que eu fui marcar isso? Eu estou tão cansado que se eu pudesse eu ficava aqui deitado. É assim, quem nunca, né? Eu não sei a Cris, mas muitas vezes, apesar de eu ser uma pessoa que sai bastante, quantas vezes eu ainda fico assim, ai, tomara que chova, porque aí eu não vou. E aí eu não me sinto culpada, mas eu estou morta de cansada. Porque a semana foi pesada, as demandas foram grandes, a minha agenda acabou bagunçada, foram acontecendo coisas que saíram mesmo daquilo que eu tinha planejado. E aí vem Faço o também. mesmo. Hã? Faço a mesma coisa.
E quem nunca, né? Vai chegar aí a Quem hora nunca? que É. a maior parte das pessoas vão se identificar um pouquinho. Uhum. É, e o que é essa tal da empatia excessiva? Quando a gente está disposto, né? Quando a gente escolhe trabalhar cuidando, a gente tem que ter essa preocupação, porque está sempre preocupado, essa empatia excessiva é preocupação com o bem-estar do outro sempre, como se fosse responsável pela aquela felicidade de todos, esquecendo de você. Só que a empatia excessiva, ela também adoece. Porque, por mais que eu queira, por mais que eu tenha ali a minha entrega total, eu preciso estar muito atenta a uma palavrinha que vem logo depois, que é o acolhimento. E a pergunta para vocês é: como é que vocês têm se acolhido? Porque quando a gente começa a dar de encontro com essas palavras, eu vou precisar de muito acolhimento. Porque aí está a generosidade, quando o assunto é o outro, mas falta essa generosidade quando o assunto somos nós mesmos. E vão entrar várias perguntas que me vieram aqui agora, que é assim: você se cobra muito? Sempre falta algo? Eu poderia ter feito melhor? E será que essas são as perguntas que a gente, na hora de uma escuta, a gente faz essas mesmas para os nossos clientes ou as pessoas que precisam de uma escuta mais generosa? Muitas vezes não. Mas nós somos os nossos próprios críticos. E aí falta o acolhimento. Porque não é esse, muitas vezes, o mesmo olhar que você direciona quando o assunto é o outro. Né? O outro sempre a gente vai ter um olhar mais empático, sempre podendo mostrar a eles que aquilo ali foi o suficiente, foi aquilo que eles puderam fazer. Mas, se tratando de nós, cuidadores, a cobrança é sempre muito maior. E falta generosidade e o acolhimento. E para que tudo isso ele possa ter um caminhar, eu não vou nem falar de uma maneira mais saudável, mas mais satisfatório, a gente precisa também de uma outra palavrinha que está aí, que é a supervisão. Porque quando a gente vai pensar nessa palavra supervisão, a gente vai pensar nas nossas trocas. E fica também uma pergunta para vocês: como é que vocês têm trocado? A nossa profissão por si só é uma profissão solitária, né? E é na troca que a gente vai crescendo, é na troca que a gente vai aprendendo, é na troca que a gente pode olhar para aquele outro colega que está ali e saber que ele partilha das mesmas, quase das mesmas dores que também a gente também enfrenta. E isso a gente está falando de carreira, da vida pessoal, tudo que engloba o nosso mundo relacional como cuidadores. Eu queria agora perguntar a vocês, né, nesse primeiro momento, o que vocês foram percebendo enquanto eu fui trazendo cada uma dessas palavras, quando eu falo sobre autocuidado, como quando eu falo de um olhar mais cuidadoso, o que vocês foram se dando conta? O que foi aí aparecendo para cada um? Alguém se aventura aí a trocar para a gente enriquecer aqui, já que a gente está falando que o mais bonito da nossa profissão é exatamente quando a gente pode tocar e ser tocado na fala do outro. Alguém gostaria de trocar aí um pouquinho de como foi se percebendo dentro da profissão? Quais as dificuldades entre essas palavras todas? Ou se tudo está ok? Ou se foram ticando mesmo, né? E isso aqui eu ainda não consegui fazer. Ah, isso aqui eu ainda não consigo olhar. Ou isso aqui eu faço. A Paula Moreira disse que não está conseguindo abrir o áudio, ela colocou assim:
Me veio como tenho que investir mais em algumas coisas e como é difícil elencar as prioridades. E quando a gente vai falar sobre elencar até as prioridades, a gente vai precisar entender que tipo de prioridade é essa, né? Que a gente vai eleger dentro daquilo que seja para nós, não só como pessoa, mas profissionalmente, porque isso vai impactar, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tanto na nossa vida pessoal como na nossa carreira. E essa é uma verdade, né? Alguém mais? Tem alguém com Eu fiquei iPhone, eu não... pensando, Ah, fala, Diego. eu fiquei pensando muito sobre o acolhimento, né? Hoje, durante um atendimento, eu perguntei ao paciente sobre é, o que que o que que ele estava fazendo pelo outro que ele não fazia por ele. E eu fiquei pensando muito para mim isso, né? Um pouco sobre empatia excessiva, acolhimento. Fiquei pensando muito nessa questão, nessa dúvida, né? Esse questionamento que a gente pode levar para a vida, né? E que Uhum. essa é o principal, inclusive, quando a gente fala desse acolhimento, isso vai impactar em algum momento, lá na frente, quando a gente caminhar mais aqui com a nossa fala, que isso vai entremear tanto a nossa vida profissional como a nossa vida pessoal. Porque o acolhimento Sim. é a base do nosso trabalho, né? É a primeira premissa, é a nossa escuta, é como a gente acolhe, é o que generosamente a gente vai estar ali na troca com o outro. E quando a gente não consegue fazer isso com a gente vai ter alguns embaraços ou alguns entraves que vão permear a nossa profissão. Alguém mais queira trocar, que foi percebendo alguma coisa? Quer colocar alguma coisa, Cris? Deixa eu ler aqui, porque algumas pessoas escreveram. Tá bom. Alguém com um iPhone, que não está aparecendo o nome, disse: percebi que na supervisão tenho trava de me expor. E agora entendi o porquê. É por conta de trocar relações. O trocar relações, o trocar mesmo, mas aí é bem amplo, né? E aí Ficou o amplo. bacana é de você estar se dando conta, porque isso vai impactar, né? Porque na supervisão Uhum. é a nossa grande oportunidade de tocar e ser tocado e até poder escutar coisas que antes passam assim despercebidos e que naquele momento podem ajudar, né, para que a gente siga com o nosso atendimento e até com questões mesmo que são nossas. Paula Moreira, eu garanto, eu garanto a parte profissional e núcleo familiar, e geralmente deixo os outros em falta. E esses outros fazem, né, parte do mundo relacional, porque a gente garante essa parte, mas os outros, eles são aquela imensidão daqueles outros que também vão fazer falta. Tem mais uma, Pati Carneiro. Percebi que fiz um longo caminho até onde estou, mas ainda tenho muita estrada no meu autoacolhimento. É um processo, né? Eu E acho que é que para a nunca vida termina. toda. Uhum. É E para a que vida sempre toda. falte, né? Que dentro do nosso processo a gente esteja aí o tempo todo procurando mesmo novos olhares, novas possibilidades, e esse processo não tem fim. E, Cláudia, em relação ao acolhimento, é interessante porque quando a gente começa a trabalhar, né? Quando a gente começa na nossa profissão, a gente começa a aprender sempre, ouvir sempre, vamos acolher, né? Vamos acolher quem vai chegando, vamos acolher os nossos clientes. E como é que a gente precisa aprender a fazer isso com a gente? Porque tudo que vem com a gente, para a gente, dá uma referência de como fazer também com o outro. Sim, E fica difícil não fazer esse link, fica difícil você não completar essa forma de fazer. Então, eu aprendo comigo, eu preciso aprender comigo, para que eu possa fazer com o outro. sim. E a Não dá gente para pular aprende. essa etapa, fica Não muito tem. complicado.
essa é a etapa principal, né? Porque é nessa troca que a gente aprende, ensina, e essa via de mão dupla o tempo todo. Então, todas essas palavrinhas aqui que ficam soltas, e muito mais, né, que a gente não trouxe, elas fazem parte da nossa carreira e do nosso mundo relacional. Muitas vezes a gente tem a ideia, acho que eu já posso até passar para o próximo, se eu tiver mais alguém para trocar, de repente vão trocar um pouquinho mais lá na frente. Pode passar, Eduardo. Bom, o próximo que eu acho que é a dificuldade que você encontra na sua carreira é uma pergunta que a gente precisa fazer mesmo. Eu queria que vocês olhassem um pouquinho para o momento de vocês, depois de ter passeado, né, por todas essas etapas que a gente precisa do processo, para que a gente possa usar isso a nosso favor. Qual é a dificuldade que hoje você encontra na sua carreira? O que você foi percebendo durante a reflexão anterior, o que pode estar ligado às dificuldades que hoje você, por alguns segundos, você fala assim, isso aqui não vai para frente. E aí eu posso dar assim, milhões de exemplos. Teve alguém que falou aí da supervisão e das cobranças, porque as cobranças excessivas fazem parte, né? Elas permeiam esse momento, que é até uma dificuldade que a gente encontra dentro da nossa carreira, de nunca achar que é o suficiente. Porque essa falta desse próprio acolhimento também vai impactar nesse momento da carreira. E, é assim, como é que vocês, depois de refletir um pouquinho, estão usando essa tal empatia que a gente usa tanto com o nosso cliente, com você? E é um momento para a gente se dar conta mesmo. O que está ali emperrando, né? Muitas pessoas eu escuto, às vezes, muitos colegas falarem: é porque não vem, é difícil chegar o cliente, o cliente ele vem para uma entrevista e não fica. Sei lá, deixa eu pensar aqui em mais alguma coisa. O processo não anda, eu estou assim, o cliente está ali, mas a coisa não sai. Mas qual é a dificuldade ali? O seu cliente chega ali, né, com uma demanda, porque ninguém vai chegar ali se não tiver uma demanda para poder olhar, mas o que ali está impactando tanto você como profissional? Isso é comum a gente se questionar. A gente questiona o nosso trabalho e fala: o que está acontecendo que o processo não anda? Uhum. E aí eu convido vocês, até se alguém aí se deu conta de alguma coisa a trocar, porque é nesse momento que a gente olha para aquilo tudo lá atrás e começa a pensar: será que eu estou sendo empático comigo? Será que eu estou me cobrando num processo que eu estou ali para caminhar junto com o cliente, mas eu não posso caminhar por ele? E isso tudo dificulta até a disponibilidade que às vezes eu escuto. Eu quero atender. Mas você de fato olhou para a sua disponibilidade para que o cliente chegue até você? Será que tem espaço? Será que de fato você está deixando aquele campo aberto para que ele fique? Isso tudo, num primeiro momento, pode passar despercebido, mas isso faz parte, faz a diferença. Porque ele chega, mas eu preciso estar aberto para receber. Alguém quer trocar alguma coisa que tenha se dado conta? Cris quer acrescentar? Aí eu vou trazer por mim aqui, né, uma dificuldade muito grande que eu tive era de tentar ao máximo não me sentir sozinha. Nessa carreira que, como você falou, é bem solitária, né? Então, assim, são colegas psicólogos, grupos de estudo, supervisão, qualquer coisa que a gente possa fazer que vai alimentando na gente essa, tipo, não estou sozinha, né? Uhum. A gente faz parte de alguma coisa, né? Você vai se fortificando também.
Então, essa foi uma dificuldade grande para mim. E aí hoje eu me cerco de tudo isso, sempre. E eu acho que é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. Enquanto eu estiver trabalhando, vai ser isso. Então, é supervisão, colegas, trocas, porque, gente, é isso que a gente tem para poder fazer. E quem É, nunca, né? Eu acho, quem nunca aqui, eu não sei se está começando a perceber e até se questionar, tá, quando eu penso, a minha clínica não está do jeito que eu queria, tem espaço para entrar? De fato, você está uhum. disponível para aquilo que você quer? Eu ainda vou até um pouquinho mais além. Você sabe o que você quer? Eu, quando comecei, eu não tinha nem ideia de quanto eu queria. Qual era o valor que eu queria? E isso é importante, porque é a partir daí que a gente começa a organizar como vai ser a nossa clínica. E muitas vezes a pessoa fala, eu não sei, tenho a dificuldade, inclusive, até de cobrar. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? De se sentir constrangido, mas não esqueça que a gente investe também, né? Quantos cursos, quantos congressos, quantos workshops, o nosso próprio curso de formação, a nossa graduação. E isso é importante que a gente se dê conta, porque isso também gera uma dificuldade na nossa carreira. Alguém quer trocar alguma coisa que tenha se dado conta por aí? Alguma outra Eu, Eu acho que Cláudia. para. Pode falar. Quem vai falar, Diego ou eu? Escolham. Não, pode falar, fala, Rosângela. Briguem aí. Tá. Não, brigar não. Não, é quando você falou da questão dessa dificuldade, né? E aí, há um tempo atrás, eu pensava, né, sobre a questão da disponibilidade, né? Que o cliente vem e o quanto eu estava disponível para isso, né? Eu queria, de fato. E aí eu parei para pensar sobre isso, sabe? Essa era a minha grande dificuldade. E quando eu parei para pensar que eu não estava disponível e quando eu me coloquei disponível, né, a coisa aconteceu. E isso foi muito legal, sabe? Foi assim, o que eu quero, o quanto de energia eu estou colocando para isso. Até a dificuldade quando você fala na questão de cobrar, sabe? Hoje eu já não tinha mais isso, mas assim, eu ficava, sabe, angustiada quando eu ia cobrar. Hoje não, é o meu trabalho, sabe? É o que eu estou oferecendo de melhor. Então, eu trabalhei para isso, eu estudei para isso, então é isso que eu quero. Então, quando eu fui me colocando mais disponível, aí a coisa aconteceu, sabe? E isso foi bom. Eu queria partilhar isso com vocês. Que bom. Obrigada, Rosângela. Nada. A Tina e o Diego querem falar. Diego, vai, Diego. Então, eu acho que para mim a dificuldade foi entender como eu fiz uma transição de carreira, foi entender o processo de amadurecimento que aconteceria na profissão, né? Durante o caminhar, né? Ir amadurecendo no decorrer do processo, né? Eu acho que essa foi uma dificuldade que eu encontrei na carreira inicialmente. Confiar no processo, né? É isso. Inicialmente. Obrigada. Tina, quer Tina, colocar alguma coisa? Eu tô perdida aqui, cadê? Onde que eu me acho? Já tá aparecendo. Mas eu já me achei aqui. É, até falando um pouco do que a Rosângela também estava trazendo, né? Que vocês estão falando dessa coisa de se acolher, e realmente o quanto que a gente faz esse grande investimento na terapia, na supervisão, em cursos, em congressos, enfim, uma atualização constante, coisas que não se fala na faculdade, né? É um casamento até que a morte nos separe, que começou, você não pode deixar de se atualizar o tempo todo.
E eu vejo que uma das dificuldades que todo mundo encontra na carreira de psicologia é saber precificar, né? Então, assim, eu achei bacana que a Rosângela falou que ela começa a se dar conta disso desde cedo, que isso realmente, assim, faz muita parte desse processo da gente na construção. É isso. Obrigada, Tina. Nada. Obrigada a vocês. Está ótimo hoje. Oi, deixa eu falar um pouquinho da minha dificuldade, né? Uhum. Lá no início da carreira, que não vou dizer, claro, que antes de mim tem muitos outros gestalt terapeutas, já tinham gestalt terapeutas trabalhando, né? Mas não eram tantos assim. E a minha maior dificuldade no início era encontrar quem me orientasse, porque eu acho que isso eu acabei trazendo para dentro do contato, esse esforço de não deixar que as pessoas passassem por esse mesmo tipo de dificuldade, que era não ter a quem recorrer, né? Ter que ser muito. A coisa era envolvia ser muito autodidata, né? Então foi um esforço muito grande, né, no início. Essa minha dificuldade foi essa, a falta de orientação. Obrigada, Eliane. Que a gente vai. E logo depois, quando a gente vai escutando, cada um vai trazendo um pouquinho. Eduardo, pode passar para o próximo, por favor. A gente vai. Oi, 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 desculpa, posso por nada, falar? vamos, Monique. Claro. Então, a minha maior dificuldade também é em relação a passar o valor, né? Eu comecei agora, acabei de pegar meu CRP, não tem nem uma semana, peguei meu diploma também há pouco tempo. E assim, conversando com um grupo de amigas da psicologia, nesse domingo agora que passou, eu fiz essa pergunta, né, para elas, né, como elas faziam para poder passar o valor com segurança e tudo, porque é algo que me deixa insegura. Aí, duas delas falaram assim, elas falaram valores assim, não valores fixos, elas não tinham valor fixo, né? E duas delas falou, eu deixo que o paciente diga o valor, né? O que ele pode estar pagando e tudo. Aí eu até fiz uma pergunta para elas, eu falei, mas não seria a gente que deveria saber o valor, o valor do nosso trabalho, né? A gente passar com, né? E aí elas falaram, ficaram sem saber, assim, que elas falaram que também se encontra nessa mesma dificuldade. E algumas delas já estão até um tempo na profissão. Então é uma coisa que eu observo, assim, que acontece com muita gente, entendeu? E até com pessoas que estão há mais tempo. É isso. Monique, e é uma coisa muito comum, e a cada fala que você foi, né, cada um que foi aqui colocando, acho que todos nós passamos por isso, e quando a gente começa a fazer, claro que a gente vai ter um norte, até para te orientar, que está começando, a gente tem quando a gente entra lá no site do CRP, nós temos um mínimo até de valor, que é da nossa categoria, mas para ir até como um norte, mas indo para além disso, o valor que a gente agrega ao nosso trabalho talvez fique mais fácil de você olhar quando você olha para a sua trajetória, aquilo que foi um investimento seu da sua graduação, aquilo que você investiu em material didático, quantas palestras, quantos cursos online, presenciais, tudo aquilo que você vem investindo até hoje. Tudo isso vai fazer com que você olhe e, opa, peraí, né? Essa aqui é a minha profissão. Se eu estou aqui até tempo, o seu tempo tem valor. É o tempo que você deixa de estar no seu lazer, como a gente estava falando lá na frente, de olhar para a autoimagem, de fazer algo que seja para você. Então, eu acho que com isso você consegue sair um pouquinho desse lugar. Espero ter ajudado aí um pouquinho na sua... Ajudou, sim. Obrigada, obrigada. Acho que olhar também Marcela quer falar. pro que quer conquistar, né? Também pode ser um olhar interessante. Pode.
É a Olhar conquista. para onde quer É, chegar, o que quer sim, conquistar. é verdade. E até porque eu já tenho até uma listinha de prioridades do que eu preciso fazer, né? Que é importante para mim. A terapia é uma coisa delas, que eu não estou fazendo ainda, porque eu não tenho paciente, eu estou começando agora, então aí eu já coloquei lá as prioridades, sabe? Porque eu já tô matriculada, já estou num curso de formação em Gestalt terapia, não é com vocês, mas é um outro curso. E assim, aí agora o próximo da lista vai ser fazer terapia. Então, quer dizer, tudo isso é um custo, né, que a gente tem e é investimento, né, na nossa carreira, né? Então é importante mesmo a gente ter. Eu tenho até um valor assim na minha cabeça do que eu quero cobrar e tudo, mas eu quis saber com elas justamente para poder, né, saber mais ou menos se eu não estou, né, sendo demais ou cobrando de menos, enfim. Mas é isso, Sempre é pense no isso. investimento, já é um bom passo. Marcela, Eu, eu fiquei pensando aqui, e aí a minha dificuldade vai muito próximo do que o Diego comentou sobre o processo, né? Esse amadurecimento durante a caminhada. Mas no meu caso vai principalmente sobre uma ânsia do saber, assim, de precisar saber muito, saber tudo, sabe? E aí isso vai me angustiando também de caramba, eu ainda preciso saber tanta coisa e quero saber mais e quando que isso vai chegar, sabe? Esse ideal, assim. E aí a minha dificuldade vai nisso de confiar que, ok, cada hora eu tô aprendendo um pouco e isso já é bastante. Essa é a grande saída, Marcela, é você achar que tudo que a gente sabe, ele tem na medida certa e no momento certo. Não tenho nem o mais nem o menos. É o que é possível para aquele momento. E o saber, ele sempre vai aparecendo ao longo da caminhada, não importa o quanto tempo ele leve. E ele vai levar um tempo todo, porque a gente nunca vai chegar a saber tudo. E ainda bem que a gente não sabe tudo, porque essa é a oportunidade da gente voltar e estar de encontro. É tudo aquilo que a gente está falando até agora, que engloba essa troca. Com certeza aqui ninguém vai sair igual ao que entrou. Todo mundo aqui, eu, a Cris, vocês nessa troca, a gente vai estar agregando mais saber ainda. Eu acho que esse que é o bonito da nossa caminhada. em relação a essa questão do aprendizado, o que eu acho importante, Marcela, é que a gente vai estar sempre estudando, lendo, pesquisando, fazendo. Mas tem um momento que eu acho que a gente tem que entender que, assim, eu já estou pronta para trabalhar com tudo que eu já venho, né? Tudo que eu já adquiri, tudo que eu já aprendi. A gente precisa, e eu sei que é uma fichinha que às vezes demora um pouco para cair, porque a gente fica num vício, numa coisa de, né, cursos e cursos e cursos, de entender assim que tem um momento que a gente precisa botar em prática. E às vezes eu preciso dar uma parada no que eu vou aprendendo, isso não quer dizer que eu não vá continuar, mas assim, preciso botar em prática, tipo, tô pronta, já tô pronta para botar alguma coisa em prática, sabe? Então, assim, estou só falando isso porque eu já passei por isso, já tive cliente também que já trouxe isso para mim, de ficar nessa roda infinita e não conseguia trabalhar. Não conseguia trabalhar porque nunca achava que estava pronta. Então, assim, é só uma questão assim que eu acho importante a gente... Aprendizado sempre vai ser importante. Mas vamos lá, vamos acreditar que a gente também está pronto. Pegando isso tudo que a gente está trazendo até agora, nada anda separado. A gente acha que no trabalho a gente é uma coisa, na vida a gente é outra, na relação com os amigos a gente é outra, só que a gente está exatamente igual em todos esses campos relacionais. Então, provavelmente, se vocês forem percebendo agora, tudo vai estar relacionado. A dificuldade que você encontra na carreira provavelmente vai ser a mesma dificuldade que você encontra na sua vida, no seu campo relacional. Provavelmente aquele que se cobra na profissão, ele vai se cobrar na sua vida
E aí, seja com os amigos, com família, com namoro, com casamento, não é diferente. E quando a gente percebe, começa a se dar conta que todas essas dificuldades se entrelaçam, a gente volta de novo ao autoconhecimento. O quanto é importante, porque tudo vai caminhar junto. E não tem como isso não impactar uma coisa, impacta na outra, que impacta na outra, e você vai vendo todo esse reflexo acontecer. Então, que vocês possam usar nesse momento de reflexão, do que vocês foram percebendo, que provavelmente aquilo que você impacta na carreira também fala da sua vida pessoal, que é o que não deixa seguir. E é a possibilidade de olhar para aquilo e falar, opa, se eu faço diferente aqui, se eu tenho essa possibilidade de virar essa chavinha que a Cris falou, eu posso automaticamente começar a criar espaço nesse campo relacional que é a carreira, que é a nossa vida pessoal, que tudo está entrelaçado, nada é separado um do outro. Mas, para que isso aconteça, é preciso de uma coisa que, às vezes, é muito difícil para a maior parte das pessoas, e isso eu posso dar como exemplo pessoal, acredito que a Cris também, muitos aqui devem se identificar, porque só há uma possibilidade disso ficar mais flexível. É de quando a gente consegue e a gente começa a olhar que a solução pode ser uma palavrinha pequenininha. E olha, mas que ela é difícil, que é o pedir ajuda. E aí, Cris, o que você pode aí falar nessa tal palavrinha pequenininha do pedir ajuda? Como é que é para você pedir ajuda? Muito difícil. Muito difícil. Não tem uma pessoa que vai dizer que é fácil. Eu acredito que não. É muito difícil. Eu me pergunto isso sempre e vou, a cada dia, a cada momento, vou aprendendo como é essencial fazer isso, né? E quando a gente pede ajuda é bom, né? Muito. Quando a gente aprende a pedir ajuda, é bom demais. Nem sempre importa receber essa ajuda, tá? O que a gente está falando aqui é mais de um movimento muito pessoal de cada um. Perceber que a gente pode fazer isso. E aí, quando a gente fala de pedir ajuda, a gente esquece um pouco, né? A gente esquece que há um tempo muito lá atrás, a gente vivia pedindo ajuda. Vivia. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vivia pedindo ajuda, para ver se vocês vão concordar comigo, que é uma lembrança que merece ser lembrada. Eduardo, muda aí para mim, por E favor. olha que nem faz tanto tempo assim. Não. Cadê, Eduardo? Tá, como você pede ajuda? Pode passar. Essa é a pergunta que eu trouxe para a gente poder ver como é que, se você se lembra. Pode ir, Eduardo. Será que vocês lembram que quando a gente tinha necessidades básicas, importantes, a gente pedia ajuda, a gente gritava, esperneava, até que a gente conseguisse o que a gente queria? Era assim, né? Próximo. E para a gente se manter em pé, em equilíbrio, a gente também contava com uma mão, duas mãos, a gente pedia ajuda, a gente precisava aprender a confiar, a gente precisava confiar que ali a gente ia conseguir ajuda para a gente ficar em pé, poder se equilibrar na vida. A gente esquece disso, a gente esqueceu disso. Próximo. E para eu seguir em frente, na minha velocidade, no meu tempo, eu pedi ajuda. Olha como eu pedi ajuda. Eu precisava de alguém
que me ensinasse a me equilibrar, que me desse aquele primeiro empurrão para a vida, para eu ir na minha velocidade, para eu poder controlar o meu tempo. Eu também pedi ajuda. E hoje eu esqueço. Próximo. Quantas vezes eu estiquei meus braços porque eu queria um abraço, eu queria um colo, eu queria um acolhimento, eu queria uma atenção, e eu pedia. E como eu pedia, né? Eu puxava a saia, eu puxava a roupa, eu me jogava no chão, eu lutava muito por aquela ajuda que era essencial para mim. E eu me esqueci. Eu me esqueci como era. Vai fazendo sentido para vocês isso? Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, assim, é ajuda. E eu não estou falando de incapacidade de ajuda, eu não estou falando da gente não dar conta. Não é disso que eu estou falando. É a possibilidade da gente perceber que eu posso contar com outra pessoa. Eu posso dividir as minhas tarefas, eu posso delegar, eu posso até não fazer, eu posso pedir que o outro faça. Quando eu estou fazendo isso também, eu estou dizendo para esse outro, seja lá que outro for, que ele faz parte da minha vida. Ele está incluído também. Então, quando eu preciso e eu peço ajuda, eu coloco uma outra pessoa também na minha vida. Uma, duas, três, sei lá. Essa pessoa vai pertencendo. E aí a gente volta lá atrás, né, com tudo que a Cláudia falou da carreira, de não se sentir sozinha, de você ficar mais forte para poder seguir adiante. E a gente esquece de pedir ajuda. Porque a gente acha que a gente pedir ajuda a gente vai ser fraco, que a gente não... É porque é sinal de que a gente não tem capacidade nenhuma. E não. E crise até que a gente não sabe, né? De demonstrar, porque quando eles foram falando, teve gente que a crítica, o julgamento, daquilo que o outro vai pensar, se eu vou estar capacitado, afinal de contas, hoje eu sou um profissional. Gente, e como esse pedir ajuda, quando a gente consegue, e quando o outro consegue ajudar, como isso faz a diferença. Não, e você aprende a confiar, né, Cláudia? A gente aprende a confiar, a gente precisa confiar. E que A gente todos nós precisa. precisamos de ajuda. Todos um dia, algum dia, ou pelo menos por um dia, ou em alguma situação, ele precisa ser ajudado, ele precisa dessa ajuda. Seja em que campo for, na carreira, na vida pessoal, enfim. Isso permeia toda a nossa existência. O ajudar faz parte, e o se ajudar também. E eu pedindo ajuda e entendendo isso, eu também começo a entender que o outro também precisa de ajuda. E que nem sempre aquele outro dá conta ou precisa dar conta de tudo que a gente também exige que o outro dê conta. Porque aí eu esqueço de olhar que eu também estou nesse lugar de ter exigências. Mas esse outro também. Então, vocês percebem que a gente vai fazendo aqui um jogo assim, de que eu olho para mim, entendo em mim, para eu poder olhar para o outro, entender no outro. E isso vai falando de tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Desde lá do começo, quando a Cláudia começou a falar da carreira, da vida, para isso, quer dizer, eu acho que a essência maior é quando a gente começa a perceber que vale muito a pena baixar a guarda. E é assim, né? Difícil, mas Difícil. vale a pena. Acho que foi até a Paula que colocou aqui, Cris, que entrar em contato, né, com essa vulnerabilidade
e dessa necessidade, às vezes é difícil, sim, é muito difícil, Paulo, mas quando a gente consegue se abrir, como você falou, e perceber que não está sozinha, nossa, isso é libertador. É libertador, inclusive, dentro da nossa carreira, da gente falar assim, eu estou cuidando, mas eu tenho aqui alguém que também está preocupado em cuidar, e cuidar da gente. Essa é a troca mais bacana. E se eu não peço ajuda, vou ser bem radical, tá? Se eu não peço ajuda na vida, eu também não sei pedir ajuda na minha profissão. E quem nunca, né? Enfim, acho que está todo mundo aí pensando sobre isso. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas a gente vai aprendendo. E não é só por tempo de vida, experiência de vida, não, sabe? Às vezes é escutando aqui, escutando ali, e experimentando. Então, o meu convite para vocês é isso, assim, que vocês possam olhar para isso aqui, tudo que a gente trouxe, principalmente, acho muito legal ter trazido para vocês, assim, relembrar para vocês o quanto todo mundo aqui já pediu ajuda, e muita ajuda. E foi atendido nas suas necessidades, foram ajudados. Talvez não tenha sido no tempo que fosse necessário ou que precisasse, mas a ajuda vem. E quando a gente é adulto e quando a gente cresce, às vezes aquela pessoa não pode naquele momento, mas tem outro que vai vir ajudar. Mas a gente precisa aprender não, a se lembrar de reaprender aquilo que um dia foi tão simples. Alguém levar a comida na boca, alguém um dia falar assim, eu estou aqui, não precisa ficar com medo, não. Aprender a andar de bicicleta, né? A gente não esquece mais, mas isso não quer dizer que a gente não tenha medo. Da mesma maneira, duas pessoas trouxeram transição, não, foi, eu acho que o Diego trouxe a transição de carreira. É assim, dá medo fazer a transição. Mas a partir do momento que você vai tomando confiança, você vai, que é igual andar de bicicleta. Porque antes, se você tinha uma profissão e que você foi e você conseguiu, você também foi ajudado, como você está sendo ajudado nessa. E assim é a vida, é uma ajuda constante. Pode passar, Eduardo. Eu vou deixar a Monique para Oi, falar. posso falar? Oi, É Monique, rapidinho. fala. Não, não precisa ser rapidinho, E não. Pode falar. tá bom. E essa questão até do pedir ajuda, eu acho assim que ela está muito ligada com a humildade, né? Porque quando a gente pede ajuda, a gente está sendo humilde, reconhecendo que aquilo a gente não consegue, não dá conta, e aí a gente solicita o outro, né? E a gente abre espaço para que o outro também possa nos pedir essa ajuda. Então, eu acho que está muito ligado com a humildade mesmo, também. É isso. Eu junto aí com você a generosidade também, que eu acho que elas vão andando juntas aqui nessa questão, sabe? Sim, De se permitir, né? De entender que é possível e que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. E a gente não está só, né? Isso é o mais importante. Já que a gente fala que é uma carreira, assim, solitária, mas ela pode se tornar de muitos quando a gente pede ajuda. Pode passar, Eduardo. E aí é só uma perguntinha assim, e hoje, diante de tudo isso que vocês ouviram agora, como é que vocês veem o seu hoje em ajuda, em generosidade? Em acolhimento. Passar, Eduardo. O que que muda? Acha que dá para levar alguma coisa daqui que seja capaz assim de fazer alguma diferença na vida de vocês? Quem quiser falar um pouquinho.
estão todos muito reflexivos. Eu não sei se isso é ou se dá conta, se foram se dando conta de algo, se foi aí aquela mudadinha um pouquinho na chave de dar um olhar na profissão, olhar a vida pessoal, reaprender algumas coisas que a gente às vezes deixa lá esquecidinho. Alguém foi se dando conta aí de alguma coisa que queira trocar com a gente? Ou algo que não tenha sido falado, alguma colocação? Eu posso falar? Tá, alguém vai falar? Claro. Pode? É, eu acho que sempre a gente vai se dando conta de um montão de coisa, né? Desde o começo de falar de ver quanto tempo está olhando para a gente, o que que você está fazendo por você mesma, quanto que você se acolhe para acolher o outro. Eu acho que isso acaba falando de todo mundo se identifica. Mas essa coisa do pedir ajuda, eu acho que assim, para mim ficou bem. Assim, eu acho que eu vou ficar mais pensativa, porque eu acho que envolve muita coisa. Eu acho que a colega trouxe, né, falou sobre humildade, mas eu acho que também é o que a Cris falou sobre confiança, que são coisas que não estão no mesmo lugar, sabe? Então, pedir ajuda envolve outras coisinhas assim que tem que ser olhadas assim e trabalhadas, e eu acho que é aí que torna a coisa mais complexa e essa dificuldade toda. Mas eu acho que isso que a Cris trouxe desse slide, né? Eu achei muito legal, porque quando você começa a se dar conta que realmente, quando você não tinha todos esses pensamentos, todos esses entraves, tudo esse. Era simples. Era simplesmente você ia lá e pedia, e a pessoa, alguém podia te ajudar ou não, né? Se você pedisse ajuda, sei lá, para andar para um amiguinho, ele podia inclusive te empurrar. Ele não ia ajudar, ele ia empurrar, né? Um irmãozinho mais velho. Então, assim, é, e você não deixava de pedir por causa disso. Então, eu acho que isso ficou para mim assim bem forte. Eu acho que eu vou refletir bastante agora Ô, sobre Sim, isso. Cíntia, em algum momento da vida da gente, que eu não sei qual, da minha, da de cada um aí, isso é para cada um pensar, a gente se desautorizou a pedir ajuda, É. de talvez alguma até por ter forma ou de deixado, né, de outra. confiar, né? Porque eu acho que é muito sobre isso. Você chegou a falar isso, né? Tipo assim, não importa se o outro vai ajudar. Essa que é a diferença. Uhum, Não importa, é o não movimento da importa. ajuda. Então, assim, o Isso outro aí, pode não ajudar, o outro pode te sacanear, inclusive, tipo assim, pode isso, fazer o contrário, pode te prejudicar. E, tipo assim, o movimento é seu. O que o outro vai exatamente. fazer, aí é uma outra questão, né? Então, eu acho que isso, para mim, que ficou essa separação. Tipo assim, é o seu movimento. Agora o outro vai ter um outro problema aí. Aí ficou- Uhum. É isso, Eu fiquei mas achei interessante. Oh, desculpa. Eu fiquei muito atento quando falou e hoje, né, o que muda nesse pedir ajuda, o quanto isso pode te conectar, né? Então, assim, Uhum. independente do que a pessoa vai fazer com isso, como a colega falou há pouco, pode sacanear, pode sim sacanear, mas se não vier a sacaneada, pode vir o acolhimento, pode vir a Isso, proximidade, pode vir a isso, conexão, pode vir a amizade. O pedir ajuda pode trazer benefícios para além da ajuda específica, né? uhum. É isso que eu acho que eu fiquei muito refletindo sobre isso. Acho que me lembrou também a Brené Brown falando da vulnerabilidade, né? Da conexão da vulnerabilidade. Acho interessante. Uhum. É uma coisa até de poder autorizar, né, o outro a entrar na nossa vida, a fazer parte, porque Sim, normalmente a gente coloca a parte por todas essas introjeções que a gente vai alimentando o tempo todo, se desautorizando, não confiando, e a gente coloca esse outro à parte. E às vezes ele nem sabe que pode ajudar, ou que ele tem condições, porque a gente não pede. uhum, Não, e se eu me mostro o tempo inteiro não precisando de ajuda e sempre dando conta de tudo, aonde que fica, né, escrito ou passado para alguém, tipo, poxa, aquela dali precisa de ajuda, ela não é super poderosa, ela não é invencível, né? Também depende muito do que a gente vai passando para o outro.
Então, O que acho que você História colocou acessível, né? também, Cris, e os foi, colegas Sara. foram acrescentando. Os exemplos que você deu mostra os começos, né, da nossa vida. E foi preciso coragem também para a gente se colocar, né, nesse momento, né, de vulnerabilidade, como o Diogo falou. E hoje também a gente esquece que todos os desafios que a gente tem são começos, a gente vive novos começos todos os dias, que são os desafios que a gente é apresentado e é preciso coragem, assim, e acho que é isso que falta até mesmo para se mostrar vulnerável e poder ser sacaneado às vezes ou não e também se surpreender. Acredito que também muitas vezes positivamente, assim. Então acho que até na primeira pergunta, né, como você tem se cuidado, pedir ajuda é uma forma de se cuidar, de você também ter essa rede Uhum. construída, né? E quando foi perguntado isso, eu falei, saio me atropelando durante a semana. E aí depois eu fui pensando assim, falando, não, mas peraí, vamos olhar com cautela. E fui pensando nos pontos, nos momentos que eu tenho me cuidado aí nas características, né, nos momentos que vocês foram colocando. E até isso passa batido, assim, a gente ser intencional naquilo que a gente faz, a gente ser intencional nas nossas relações e nessa busca de ajuda, tudo isso ajuda na nossa construção. Que bom, Sara, Sara. Cláudia, Cristina, eu queria colocar também um Cristina, pouquinho, Cláudia. Oi, Cristina, só um oi. instante. Ah, Tem tá. a Lara e a Marcela estão um tempão com a mão levantada Eu vi aqui. agora aqui. vamos Já lá, Marcela, estão um fala. tempão as duas aqui. vamos embora. Vai, Marcela. O que ficou para mim, assim, de maior, é o quanto que a gente está aqui em grupo agora falando sobre as dificuldades e que todo mundo tem essas dificuldades, né? Foi se encontrando, seja compartilhando aqui ou minimamente pegando alguma coisinha para si. Então, eu acho que isso que é mais especial e combina muito com o assunto, independente de qual lugar a gente está nesse caminho, mas todo mundo tem essas questões, inseguranças, então acho que o que ficou de maior para mim é, inclusive, pedir ajuda, sim, né, em grupo, e a gente tem essa oportunidade aqui. Então, fiquei com isso. Obrigada. Que bom. Que bom, Marcela. Lara, Gente, olha, vocês estão. Inclusive, eu acho que essa carinha de reflexivo que você falando, né, que a gente tá assim, e eu já quis falar várias vezes, pontuar alguma coisa, mas o ficar quieto às vezes não é a ausência de algo, é muita coisa que reverbera, assim, né? E eu cheguei aqui nesse encontro dizendo do meu movimento de hoje. foi. Isso. Exatamente. E eu não tinha me dado conta, assim, que com certeza esse movimento tem muito a ver com esse título desse encontro, assim, cuidando de quem cuida. Eu não tinha me dado conta de que eu precisava Aham. estar aqui, assim. Então, o convite foi antes mesmo né, de vocês falarem tantas coisas, assim. Mas do quanto a gente cria coisas assim, deixando o cuidado de lado, porque esse meu movimento, por exemplo, de pedir, de levar o Miguel, meu filho, para a casa da avó, que é uma coisa que pode ser simples, e tantos encontros que eu perdi, porque eu tenho muita dificuldade de fazer algo e me concentrar com ele em casa, e de deixar para lá. Do mesmo modo de que, às vezes, vai encontrar um amigo e deixa para lá, assim. E quanto a Aham. gente cria, e às vezes na fantasia é uma coisa totalmente diferente, e quando a gente faz, aquilo pode ser muito mais fácil do que a gente tem na nossa cabeça, assim. E é libertador. Então, assim, queria dizer também que eu queria encontro desse uma vez por semana. A gente não aguenta. Deus vai estar assim, ó. Olha só, é muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando aqui quando todo mundo estava falando? Cláudia, eu queria falar também um pouquinho sobre Oi, isso. Claro! Rosângela. Fala. Tá, assim,
quando a Cris fala, né, dessa questão assim que realmente é difícil, né, a gente pedir ajuda. E aí eu queria trazer essas duas palavras, né, ajuda e acolhimento, né, que foi muito importante para mim em um momento para mim da formação, sabe, em que foi difícil pedir ajuda, mas também quando houve um acolhimento, né, assim, de várias pessoas, e nesse momento, assim, quando veio essa palavra de acolhimento, me reportou uma situação que eu vivi na formação, em que uma pessoa chegou assim no meu ouvido e falou assim: caramba, você está pronta, vai, é só você ir, sabe? Aquilo para mim foi muito importante, e essa pessoa é a Cláudia, sabe? E assim, foi muito bom, aquilo despertou uma coisa muito, muito legal em mim, porque assim, pedir ajuda, como a Cris falou, é difícil, mas é um exercício, né? É. E a cada momento em que a gente estava se preparando para um novo desafio, seja um seminário, seja o que for, e viu uma palavrinha assim, sabe? Ó, tô aí contigo, qualquer coisa, você, Uhum. sabe, me pede ajuda. Isso fez toda a diferença. E o que muda hoje para mim? Eu peço ajuda sim. Se eu precisar, tem uma rede muito boa, como a Eliane falou, né, na época dela, né, tinham poucos, né, e hoje a gente tem uma rede boa, né, em que a gente pode pedir ajuda. E hoje isso muda para mim. Peço ajuda sim, ter sido acolhida foi muito bom e pretendo ainda durante muito tempo, sim, sabe, ter esse acolhimento, que foi muito importante para mim. Tá? Que Obrigada. bom, Rosângela. Que bom, que bom. Juntos sempre somos mais fortes, né? E não é à toa que a gente está aqui com esse título. E é um trabalho em dupla, porque é isso, né? Uma cuidou da outra, uma desenvolveu, a gente foi falando e aquilo foi crescendo. E isso é legal, pedindo ajuda nessa troca. Então, esse já é o começo do nosso trabalho. Eu fiquei pensando o quanto é corajoso também se expor até na troca. Porque é um ato de vulnerabilidade, como a gente fala, mas quando a gente sente que o lugar tem o acolhimento, que as pessoas estão ali para trocar, tudo fica mais fácil. Porque isso E a gente, ajuda o e a outro a gente trocar pode, também. né, Cláudia? A gente Sim, pode ficar nesse lugar. e Não tem deve, né? problema, não Sem tem problema problema nenhum. ficar nesse lugar. E é muito bom. Deixa eu ler aqui. A Paula Moreira escreveu: ouvir vocês me fez refletir bastante sobre como venho me organizando. Muito bom relembrar como é gostoso ser acolhido e ter companhia na jornada da vida. Às vezes a vida é tão corrida e são tantas demandas que a gente vai seguindo e esquece que a acompanhada é mais leve. Com certeza, muito mais leve. Que bom. Acho que a Monique quer falar, Cris, também. Oi, Acho que levantou a Monique, mãozinha. fala. Oi. Então, isso que a colega falou, né, do pedir ajuda, que é um exercício, né? É um exercício, assim, diário mesmo, que a gente precisa praticar, né? Porque a gente, né, conforme a gente foi crescendo, a gente ouviu o que é dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Você já não precisa mais de ajuda, vai, você consegue fazer sozinho, vai, você. Então, eu acho que a gente foi crescendo, né? Acredito que tanto eu quanto, né, a maioria das pessoas escutam isso, né, da transição da infância para a adolescência, e de que se vira, vai, e que é natural os pais fazerem isso, mas Uhum. que acaba ficando ali para o indivíduo, né, aquela coisa de que não, eu não preciso mais pedir ajuda, eu sei fazer, eu preciso dar conta. Então, assim, aí fica aquela coisa de hoje, né, a gente, na maturidade, a gente reconhecer que é um exercício que devemos praticar, e esse resgate mesmo da infância, de como a gente tinha essa facilidade de pedir ajuda, e o quanto é importante isso para nossas vidas, né? É isso. Aí foi muito bom. Primeira vez que quer dizer, acho que é a segunda vez que eu estou com vocês, assim, mas eu não lembro se foi vocês que da outra vez deu a palestra, e é muito enriquecedor. Obrigada mesmo, adorei. Obrigada, Monique. Obrigada, Monique. Bom? Deixa eu ler aqui, Cláudia, rapidinho. Pedro Lucas. Acredito que se olhar com mais amor, às vezes até em uma postura não julgadora,
a sociedade esquece que, por ser psicólogo, precisa sempre dar conta de tudo. Não somos seres humanos que precisamos compreender as nossas limitações, para que assim viver de forma mais consciente. Amei a reflexão. É isso, gente. Bom, eu acho que hoje, Deixa só ele botar o próximo. sim, Tá aí. antes da gente dar os recadinhos aqui, que é um pouquinho para quem ainda não conhece, né, o contato, a gente tem muita coisa acontecendo, tanto Muita. esse mês que vai entrar, e a Cris vai ler um pouquinho, e de antemão, assim, que a gente possa ter sempre muitas trocas. Essa eu acho que o intuito nosso aqui, o da nossa profissão e do próprio contato, da gente sempre estar nessa rede que sempre fortalece, da troca mesmo, com amorosidade, com acolhimento. Então, gente, a gente agradece, muito coração vocês. Foi muito bom. É sempre bom trocar. Que vocês possam levar alguma coisa para casa, que vocês possam refletir sobre isso. E se vocês precisarem de ajuda, Estamos aqui. O contato está aqui, é uma casa linda, que vocês venham, porque aqui a gente tem um grupo assim, de pessoas tremendamente carinhosas, acolhedoras. Então, assim, a mãe de todos, Dona Eliane Pará. Tem um coração grande, com generosidade, com acolhimento, com muito amor. Ela falou que lá no começo ela não tinha com quem contar, hoje a gente tem com quem contar aqui no contato. Então, vamos aos nossos recadinhos. Vamos lá, Eduardo. Olha só, gente, dia 1/9 começa o nosso curso de introdução à Gestalt Terapia. As inscrições já estão abertas, vocês começam a encontrar tudo isso. Vocês podem entrar lá acho que está na bio, né? Está na bio do contato. E também está no linkzinho que vocês veem lá nos stories. É só clicar ali que você já cai direto nas inscrições. Ou ajudando a compartilhar também, né? Se vocês puderem, nas redes de vocês. Isso. Dia 28/9, Encontros para uma Vida Melhor. É a sequência disso aqui que a gente vai fazendo todo mês, né? Esses encontros. Com a nossa querida Cláudia Rangel. Olha, eu vou fazer que nem teatro. Se vocês gostaram, vocês indiquem. Mas se vocês não gostaram, indiquem também, entendeu? Isso. Eu estarei com vocês novamente em setembro, na primavera. Isso, florescer um ciclo contínuo de ir e vir. Vai ser maravilhoso, que eu já sei. Eu tenho o privilégio aqui, que eu já sei de algumas coisas, não posso contar. Dia 30/9, duas queridas, Camila Nogueira e Tina Geller, que estão aqui com a gente. Elas vão fazer uma oficina no tarô da sua vida. Você é o avarento ou o próspero? Fica a dica, participem. Não sei com que vão se Tudo reconhecer. isso vocês acham lá no link do contato. O Eduardo botou até no chat já. Botou, né? Botou aqui no chat. O link do curso de introdução já está no chat. Isso. Próximo, Eduardo. Obrigada. Bom, aqui a gente tem o projeto das clínicas. Foi que lá no começo falou que foi Monique. Monique falou que estava sem terapia, que estava começando. Então, Monique, você está convidada a vir conhecer sim, obrigada. Nossos projetos aqui. A gente tem o da Clínica Júnior. É a parte prática do curso de especialização em Gestalt Terapia. Os atendimentos são feitos por nossos alunos e é realizado no contato de forma presencial e online. Então, você que já é psicóloga, você entra aqui na Clínica Sênior. Tá bom, perfeito, obrigada. Os atendimentos são realizados por profissionais que já concluíram a formação em Gestalt Terapia em seus próprios consultórios no sistema presencial ou online, exceto para crianças e adolescentes. Aí as informações aqui com esse telefone na Secretaria do Contato, e a gente convida a todos para vocês virem, que se vier, não vai sair.
Eliane, quer falar alguma coisa? Cadê ela? O Eduardo está pedindo Ah, para a Tina falar sobre a oficina dela. oi, Tina, cadê você? Oi, Tina. Tina e Camila, cadê? Não. É que eu fico perdida. Ah, pronto, apareceu. Já me achei. Apareceu. Então, a Camila e eu vamos nos Ih, aventurar. Eduardo, te dedurei. Nós vamos oferecer uma oficina, onde a gente traz a possibilidade de criar um tarô em cima das cartas conhecidas, mas nós vamos abordar esse aspecto que vem de crenças que a gente constrói ao longo da vida e que, de alguma forma, elas podem se tornar atitudes limitantes. E como que a gente... Peraí, Eliane quer falar também? Oi. Me desculpe, Tina, é só para pedir para o pessoal, enquanto você está falando, abrir a câmera para o Eduardo tirar foto. Ah, tá, ok. Isso. Então vamos lá, ficando bonitinhos todo mundo. Ai, Diego bonitinho, peraí, Pedro Lucas calma. também, Natan. Eu poderia falar, né? Nada me impede. Não, Olha quanta gente é estava foto. escondida aqui. Agora eu posso me inspirar. E é Gente, isso, aí nós vamos oferecer, através de um tarô, a possibilidade de olhar como que crenças e atitudes limitantes podem ser transformadas. Camila, falei Camila? bonitinho, Camila? Falei bonitinho, Acho que a Camila? Camila não está aqui. Então falou tá. super bonitinho. Venham para a Então, tá oficina. bom. Então, venha para a oficina. Venham para a oficina. Sábado, dia 30 de setembro. Isso aí. Gente, obrigada, 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 obrigada. Foi ótimo. Gente, muito obrigada. Foi um prazer